que o Senhor é bom, Amém, Senhor. que o Senhor é fiel Glória a Deus. e que o Senhor é justo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu cheguei aqui hoje, aconteceu-me uma coisa que meramente acontece. Todos sabem que uma aranha, como que ela faz para poder pegar o seu alimento ou para poder atrair o seu alimento para si? O que ela faz? Ela faz o quê? Teia, né? Ela prepara a teia. Ela sabe quando o inseto vai aparecer? Ela sabe, igreja? Mas ela está pronta. Ela está preparada para poder receber aquilo que ela já trabalhou, aquilo que ela já se organizou, se preparou para poder pegar. Ela não tem noção do que ela pode pegar. Aí a gente vai perceber que existem aranhas que são pequenas, que as suas redes ou as suas teias, elas são frágeis, elas não suportam insetos grandes. E existem aranhas que elas criam uma teia cujos seus fios são próximos uns dos outros, de tal forma que seja grande ou seja pequeno, o inseto que ali cair, ali fica. Porque a segunda coisa que a aranha faz depois de pegar o seu alimento, o seu inseto, ela pica. Depois que ela pica, a picada dela é para matar. E depois ela envolve com a sua teia, porque é o seu alimento que ela vai levar para casa. É a sua resposta. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque este foi o motivo do qual Deus fez eu trazer essa palavra aqui nessa noite, porque essa foi a visão que Deus me deu quando eu cheguei na porta da igreja. Eu nem entrei, eu fiquei lá na porta, tentando entender. E o Senhor me falou tudo isso que eu estou falando para você. Agora, para você entender o que Deus quis que eu entendesse, compreendo que essa palavra quer transferir para mim e para você, que eu já falei sobre isso aqui, porém você vai ouvir de uma forma diferente essa noite. Esses dias em que a igreja se reunia, não eram em templos, eram movimentos de Cristo, eram movimentos onde se reuniam pessoas com o intuito de falar de Jesus, das obras que Jesus havia propagado e daquilo que ainda estava a igreja vivenciando, dado o mover que advém sobre Atos 2. Porque o mover que aconteceu em Atos 2 não era somente uma igreja que estava ali reunida, não era somente homens e mulheres que estavam ali. Quando nós fomos estudar mais a fundo, eram povos e nações que estavam reunidos naquele mesmo dia, naquele mesmo lugar. Todas as nações estavam reunidas ali. Por isso que quando nós vamos perceber a obra que o homem fez na terra, com o intuito de agradar a Deus, e falo sobre a Torre de Babel, quando nós vamos olhar para esta obra, Deus viu que a intenção era boa, o fundamento e o firmamento era bom,
assim que a obra começa. Porque a gente pode fazer do nosso jeito para agradar a Deus, mas o modelo ainda de santidade, de fidelidade e de honra para agradar a Deus, o princípio não começa na terra, começa no coração. Você só vai descobrir como agradar a Deus se você acessar o coração de Deus. E o coração de Deus foi revelado em Jesus Cristo por meio de sua santa e fiel palavra. Por isso, aleluia, a palavra de Deus nos diz que fiel é esta palavra e digna ela é de toda a aceitação. Se você quer conhecer o coração de Deus, conheça a palavra dele. Porque quem conhece a palavra de Deus sabe quais são os pensamentos de Deus. Por isso ele diz para Jeremias: vocês não sabem, os seus pensamentos são pequenos perto dos meus pensamentos. Vocês não sabem o que eu tenho preparado para vocês, mas o que eu tenho preparado para vocês é muito maior do que vocês possam imaginar. Porque para conhecer Deus é necessário acessar a palavra de Deus. Para nós, igreja, termos a mente de Cristo, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. E nós ainda continuamos a pecar, ou não acessarmos o conhecimento da palavra que é a mente de Cristo. Pastor, como é que eu faço para fazer a vontade de Deus? Faça a vontade de Deus começando conhecendo a mente dele por meio dessa palavra. Eu gosto quando o Senhor me pega desse jeito, todo desprovido na terra, mas o céu nunca esteve desprovido, o céu sempre teve carregado. O que falta são dispenseiros dos mistérios de Cristo, prontos para poder atuar na hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, e assim seja feita a sua vontade. Porque nós, como igreja do Senhor, somos dispenseiros dos mistérios de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 35 vai dizer que grande é o mistério de Cristo com a sua igreja. Nós estamos em um ponteiro de um relógio cujo nós desconhecemos o tempo do fim, a qual está se passando o tic-tac, 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 que nós olhamos para o nosso ponteiro, do nosso relógio, do nosso cronômetro, era mal acerca. A gente está vendo que está atrasado, que já é tarde, que está demorando, mas no ponteiro de Deus está muito mais tarde do que nós achamos que está. Nós estamos ainda falando dos últimos dias, e os tempos estão revelando os dias últimos. Nós estamos ainda anulando para amanhã coisas que o Senhor quer que a gente faça hoje. A gente está deixando ainda de viver o melhor, porque a gente está se programando para aqui a algum tempo ainda, quando na verdade este é o tempo. Esta é a hora, foi o lema da virada deste ano. Esta é a hora. Você tem de sair com a sua família, sai, mas não falta como não. Você tem de viver um momento de lazer, vai viver. Vai olhar para a cara da sua mulher com dente ou sem dente, do seu marido com cabelo ou sem cabelo, é bonita. Vai curtir essa paisagem linda que Deus criou, construiu para você viver todos os dias da sua vida. Se Deus te deu uma casa, um carro ou uma hora de aluguel, vai viver feliz da vida, porque você tem vida. Mas pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque a gente ainda está amarrado a coisas que a gente espera conquistar para viver bem, quando na verdade a gente
gente que reclama da vida, gente que reclama do que tem, que precisa de trocar. Nunca está bom, nunca está satisfeito, sempre está buscando mais. A busca desencarreirada, sempre para obter mais, fez você viver menos. E agora eu começo a falar de Jesus para você. Foi exatamente nesses dias aqui que Jesus teve que parar um grupo em um lugar. Porque quando você consegue parar gente, você consegue ter a atenção dela. Jesus teve que parar 11, porque agora foi levantado um para poder compor o ministério, porque o modelo que ele estabeleceu foi Jesus. Então, se tinha que ser 12, então vamos voltar em meio aos 11 para que levantemos mais um. E se achou mais um e agregou-se aqueles que haviam começado, agora já não é 11, são 12, porque um traiu, porém se um saiu para poder trair, um se levantou para ser fiel. E quando eles chegam, agora se compõe todo o grupo. Eles agora estão todos reunidos no mesmo. Diga comigo, no mesmo lugar. No mesmo lugar. E se todos estavam no mesmo lugar, Todos estavam no mesmo diga para quem está perto de você: o mover de Deus O mover de Deus não mudou de lugar. não mudou de lugar. Ainda começa pela igreja. Ainda começa pela igreja. Ainda começa pela reunião. Ainda começa pela reunião. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Tem gente que está buscando em lugares fora um mover que não é de Deus e atribuir a Deus, para poder ser cheio de realizações, cheios de prazeres, cheios de satisfações, cheios do mundo, mas vazios de Deus. E o mover de Deus ainda começou e ainda começa no mesmo. Deus não mudou de lugar para começar o seu mover, não. Glória a Deus. Deus não mudou de lugar para começar o seu manifestar, não. Continua sendo sobre a igreja. A única coisa que mudou foi o templo, mas a igreja ainda continua sendo o lugar que Deus derrama o Espírito dele sobre o seu povo. Diga para quem está perto de você: a igreja não é as paredes. A igreja não é as paredes. A igreja é você. A igreja é você. Pergunta para quem está perto de você: como é que você está? Como é que você está? Agora sim, agora a gente começou a se inteirar naquilo que é a mensagem de hoje. Porque o mover da igreja, ela trouxe perseguição. O mover da igreja levantou calúnia. O mover da igreja, tem gente que está do lado de fora e está dizendo: para que isso? Tem que ir no culto na quarta, tem que ir no culto na terça, tem que ir no culto no domingo. E quando não tem oração a semana todinha, e quando não tem que acordar de madrugada, incomoda sempre alguém quando você está buscando o céu. Alguém sempre se sente mal por você buscar o que é de cima. Agrade alguém fazendo as coisas de baixo, vai reclamar? Não vai. E eles foram cheios daquilo que veio de cima, e lá de fora também eles estão bêbados. Porque bêbado sabe identificar quando o bêbado está alcoolizado, mas o bêbado nunca vai saber discernir quando um fiel está cheio de Deus. Porque o homem carnal sabe olhar para as coisas, só sabe olhar para as coisas, e o homem espiritual sabe discernir as coisas. Então quem está de fora nunca vai entender o que está acontecendo aqui dentro. Aí Pedro, na primeira oportunidade, Jesus neles. A primeira pesca, lá vai, peixe. Os peixes que Jesus disse lá atrás: você vai parar de pegar peixe, você agora vai ser pescador de almas. A primeira pesca de Pedro é a primeira profecia de Jesus se cumprir na vida de Pedro. A segunda mensagem de Pedro é o cumprimento da palavra, porque todas as vezes que você abraça aquilo que o Senhor libera sobre a sua vida, o Senhor ainda continua a realizar sobre a sua vida. Glória a Deus. Como que pode ele ter falado há mais de 2000 anos atrás, aonde colocar a ponta dos seus pés é teu por herança, e você continua crendo nisso, mas continua dando certo? Como que pode isso? É porque aquilo que eu creio, aonde eu vou, se eu creio, lá Ele está comigo para concretizar. A Bíblia nos mostra que
por causa deste mover que começou sobre a igreja, lançaram a mão sobre Tiago para poder parar o mover, para poder causar um impacto, para poder desanimar alguém, mas não conseguiram desanimar. Ao contrário, a perseguição trouxe força para quem estava fazendo a obra. Nós não vamos parar, porque essa obra começou por causa de alguém que se entregou por ela e morreu por ela e não existiu mesmo assim. E se agora estão tentando parar por causa de Tiago, nós não vamos parar, porque a obra sempre foi assim. Quanto mais se faz a obra, mais se há perseguição. Quanto mais nós trabalhamos, mais se levantam contra. Quanto mais colocamos a mão no arado, mais se levantam aqueles para poder tentar parar. Então tentaram parar com Tiago, depois vieram tentaram parar com Estevão, e agora estão querendo parar Pedro, mas não vai parar, porque a terra pode parar, mas o céu ainda continua se movendo. Lançaram a mão de Pedro, colocaram ele dentro da prisão, e com o intuito de matá-lo, para Deus não deixar só o inferno atuando, para Deus não deixar só o inferno se levantando, Deus levanta Gamaliel, intercessor, professor, doutor, para poder interceder pela causa da igreja. E Gamaliel vira e fala: ó, nós já vivemos esse movimento aqui. Houve um certo Teudas que se levantou, e com este mesmo movimento não foi longe. Houve outro por nome de Judas que se levantou e não foi muito longe. Vamos deixar, porque se de fato este movimento que começou for só um simples movimento, ele vai se desfazer. Mas se esse movimento ele for de Deus, não queremos ser aqueles que se opõem contra a obra de Deus. Aí a Bíblia nos diz que Pedro foi levado ao cárcere, ficou lá preso com um quarteto de soldados, guardando ele pelo lado de dentro e pelo lado de fora, porque eles não queriam ver o que eles presenciaram e viveram quando lançaram Jesus dentro de uma cova e não conseguiram prendê-lo dentro de uma cova. Eles não queriam presenciar o que aconteceu com Lázaro. Estava morto e dentro de um sarcófago, dentro de uma tumba. Ele foi chamado para fora pelo poder da palavra. Então este aqui nós vamos guardar ele em vida. E eles colocaram um quarteto de soldados do lado de dentro e do lado de fora, com o intuito de impedir de todas as formas que este milagre venha à tona. Mas o homem, ele busca os seus refúgios, os seus socorros e os seus meios. Deus não usa o meio do homem para poder atribuir as suas necessidades à segurança. Deus entra com grade sem grade, com porta sem porta, com parede sem parede. Deus, ele entra aonde você não pode entrar, visita quem você não pode visitar, vai ao encontro de quem você não pode ir, para fazer o que ninguém pode fazer, para operar o que ninguém pode operar e realizar o que ninguém pode realizar, porque ele é Deus. E a Bíblia nos revela que Pedro, preso dentro da prisão, o anjo do Senhor vem, tira Pedro, desata Pedro. Porém, quando a igreja ficou sabendo que Pedro estava preso, a igreja estava orando, a igreja estava clamando a Deus. Pastor, como que a igreja estava orando? A igreja que ela disciplina, porque você pode discipular e não ser disciplinado. A
A igreja que foi discipulada, ela estava disciplinada e ela sabia o que tinha que ser feito. Ela estava, diga para quem está perto de você, para cada problema, tem uma solução. Diga assim, para cada problema, existe uma oração. Para cada problema existe um modelo de oração. A gente fica naquele negócio ainda, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Mas está tudo pocado, quebrado, caído, destruído, socado. É melhor ser. Pastor, mas eu estou baseado naquela viúva lá, que o profeta e tal, e não vou falar para ele, mas vou falar para o outro e tal. A gente já não está mais na viúva. A viúva morreu. A gente está agora com os santos. O que a Bíblia fala acerca dos santos? Comunicai com os santos as vossas. Como é que pergunta para quem está perto de você agora? Como é que você está? A gente tem que ser verdadeiro. Muitas das vezes a gente alimenta o orgulho com hipocrisia. Por muitas das vezes não temos a coragem de colocar para fora, né? Se o senhor não pode, né? Diga para quem vai perto de você só não pode ser fifi, falar para todo mundo, ou atirar no ventilador, a minha confissão. Nós temos que tomar esse cuidado. Por isso que tem gente que tem medo de conversar com gente. Porque tem gente que não tem trava na língua. E nem trava. Por isso que é difícil cumprir isso nos nossos dias, comunicar com os santos as nossas necessidades. E tem gente que infelizmente é difícil. E quando fala comunicar com os santos as nossas necessidades, é colocar uma situação e velar por ela em santidade, para que não se fira ninguém. A gente é sujeito a errar, irmãos. Os que a gente não pode permanecer não podemos. Somos tendentes a errar, mas a gente não pode viver na prática do erro. Diga para quem está perto de você: me perdoa. Mesmo sem saber. O que eu fiz? Eu fiz, mas eu estou disposto a conversar. Me perdoa. Amém? Não fala mais da vida de ninguém, não. Faz o que a igreja for fazer. O que a igreja vai fazer? Orar. A oração ainda continua sendo a resposta. A oração ainda continua sendo a chave. A oração ainda continua sendo a ponte do avivamento. A oração ainda continua sendo ainda um modelo de intimidade com Deus. A oração ainda continua sendo a maior comunicação que o homem pode ter com os céus. A oração ainda continua sendo ainda o melhor modelo de libertação e de cura interior. A oração ainda continua sendo ainda a maior confissão e a maior libertação da alma, porque quem consegue colocar para fora consegue se libertar do lado de dentro. Quem consegue colocar para fora consegue quebrar as cadeias que estão trancadas do lado de dentro. Então a oração ainda continua sendo a ferramenta, o meio e a comunicação de Deus falar com quem tem ouvidos para ouvir e quem tem boca para falar. Está nessa noite visitando este lugar para falar com alguém, porque eu estou bem entendido de que esta mensagem não é por acaso neste lugar nessa noite. E aqui eu quero transferir para você exatamente o que Deus falou para mim. Quando Pedro
vou sair por onde Deus me manda sair. E vou sair por onde Deus me Mas de manda. cabeça erguida. Mas de cabeça erguida. Foi isso que Pedro fez. Ele voltou lá e pegou a capa e pegou as sandálias. Mas não vai sair de qualquer jeito, não. Porque tem gente que caça um meio de fuga, meio de fugir. Deus não estava dando fuga para Pedro. Deus não estava mandando Pedro sair pela ponta do funil. Deus estava mandando Pedro sair pela porta. Porque quem está diante da porta é aquele que tem chave para abrir porta que ninguém pode abrir. Sai, Pedro. Sai, Pedro, para fora. Sai, Pedro, para fora. Você não entendeu, não, né? A saída de Pedro para fora tem a ver com aquilo que Deus começou do lado de dentro. É tempo da igreja sair para fora. O que vocês estão caçando só aqui dentro? Ah, pastor, nós precisamos de receber do Senhor uma palavra, nós precisamos de ouvir do Senhor algo para a nossa necessidade, uma resposta, um milagre, uma bênção, uma vitória, uma resposta, uma direção, mas a gente só quer ficar enfiado aqui dentro, comendo, bebendo e ficando obeso, espiritualmente falando. Pergunta para quem está perto de você: cadê seus frutos? Cadê seus frutos? Cadê o resultado de tudo que você recebeu? Cadê? 2026 já começou. Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou falar uma coisa aqui, eu vou confessar. Eu fiquei muito feliz por ter te conhecido, Lance. Muito feliz, não tem ideia. Com o tempo você vai me conhecer. Mas eu fiquei muito feliz porque eu fui para Uruçupara passar estes dias que o mundo celebra. Eu fui passar dias de descanso e Deus me deu a oportunidade de pregar para você. E a gente teve o nosso momento. Falei de Deus para você, falei até para a Aline cair na peneira também. Pregamos lá e isso resultou nisso aqui hoje. Eu fiquei muito feliz, ainda mais quando eu conheço alguém que fala e faz. Falou que vinha e aí, ó. E, irmão, você vai vibrar agora. E falou que vai vir domingo de novo. Você não sabe mais, essa é da minha parte. Vai trazer até mais uns. E eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Nós precisamos entender as portas que Deus está abrindo para nós. Nós precisamos discernir as oportunidades que Deus está nos dando. Senão, vai ficar só aquilo que? No meu bolso, no meu status, na minha condição, na minha posição. E a gente vai jogando o reino, sabe aonde? Debaixo do nosso pé. Porque queremos construir um reino, mas não queremos construir um legado em Deus. Queremos que Deus responde a terra, mas nós não queremos convergir com o que Deus está fazendo em nossa vida nos céus. Feliz é o homem e a mulher que está vivendo as virtudes dessa graça. Infeliz é o homem e a mulher que vive isso tudo e não dá respostas a Deus diante de tudo que Deus está fazendo por você. Isso se chama ingratidão disfarçada de alegria. Gente que está satisfeito pelo seu momento que você está vivendo, mas não está gerando nada. Tem a vida de Cristo, mas não tem a ação dele. Por isso que Jesus teve que colocar Pedro dentro da prisão, porque o Evangelho faz isso.
coloca a gente no estágio de libertinagem, religiosidade. Aí o Senhor coloca dentro da cadeia para poder entender o quê? Cadeia não é aonde você está preso, cadeia é aonde você está. Porque tem gente que está dentro da cadeia que está muito mais livre do que quem está dentro de um templo. Tem gente na noite de hoje que está dentro de uma cadeia que não quer sair de lá. Por quê, pastor? Porque lá sente uma graça, uma presença, sente uma intimidade e uma ousadia, tem uma liberdade para poder falar que muitos que estão aqui fora não conseguem ter com Deus, estando livres de uma prisão. Então prisão não é onde tem cela, prisão é onde a minha alma está presa, é onde meu espírito está limitado e eu não consigo oferecer mais do que o que eu ofereço. Por isso Pedro estava dentro da prisão. Ele pode ter passado lá um dia, mas foi um dia que ele percebeu que o valor de ser livre não se resume em uma grade, se resume em uma vontade que é única, naquele que faz a vontade de Deus. Ele sai para fora e ele vai para dentro, porque só quem foi arrancado de dentro para fora sabe como entrar e sair aonde o Senhor coloca. Pedro foi arrancado, já não é de uma prisão, e ele vai para outra. Aonde, pastor? Está dentro do templo. Pessoas comuns como eu e você, que só fica orando aqui dentro, só fica clamando aqui dentro, só fica pagando preço aqui dentro, só vem para aqui, só faz aqui, mas fora daqui não faz mais nada. Pastor, você está pregando isso mesmo dia que os nossos visitantes estão aqui na igreja? Eu tenho um compromisso, e eu creio muito bem que eles estão entendendo. Pedro saiu de uma cadeia e foi para outra, aonde o povo só ora, só clama, paga o preço. Aí quando a resposta vem, em vez de abrir a porta, até se alegrou, porque conheceu, soube até discernir, mas não soube receber. Nós estamos na mesma condição, estamos pagando um preço, estamos orando, mas ainda nós não sabemos receber. É por isso que a gente recebe, a gente perde, a gente passa a receber as bênçãos de Deus como descartável, atribui ao momento da necessidade, passou a necessidade, não quero mais. A gente já não sabe mais nem como orar. Todo dia é uma oração diferente, um pedido diferente. A oração já é só para pedir. É aqui que eu quero falar para mim e para você. O Brasil não precisa de um novo presidente. A gente não precisa que homens se levantem na política para o nosso estado, para o nosso município, para o nosso bairro, ou para alguém ser favorável. O que o nosso estado e o que a nossa nação precisa é que a igreja se levante. Não gostou porque eu não falei na sua vez do seu milagre. O que o Brasil, o que o mundo precisa, não é que o anticristo se levante, porque ele vai se levantar, mas o que o mundo precisa antes do anticristo se levantar é que a igreja, os escolhidos, aquele que o Senhor disse lá em Pedro: vós sois a geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo chamado, adquirido, separado por Deus. Vocês são eleitos em Deus desde a fundação do mundo. Antes que pudesse você existir, Deus já te elegeu nele. Você
Sai para fora, Pedro. Sai de dentro dessa cadeia que te prende aí dentro, que você vive só nesse mundinho. É tempo da igreja sair para fora. As almas estão gritando, as almas estão padecendo. Aonde está o socorro de Cristo? Aonde está a resposta de Deus por meio dos escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo? Tem gente tentando tirar sua própria vida, tomando remédio chupinho, tentando se enforcar. Tem gente saindo sem saber que vai voltar. Cadê os homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Aqui dentro é fácil, eu quero ver lá fora. A voz de Deus me fala comigo nessa noite, que Ele vai começar a incomodar a uns aqui neste lugar. Ei, não se preocupa não, não se preocupa não, porque eu te gerei nas minhas entranhas entre fogo. Oramai eu queria fogo desse manto, rai. Remacho rio monte céu a fácia. Você foi gerado no fogo, você não foi gerado, aleluia, pela terra, você foi gerado no fogo. Foi no fogo que eu te gerei. Por que tu estás de boca calada? Aonde está os teus membros? Aonde está os teus movimentos? Aonde está o corpo? Glória a Deus. Oh. Nós precisamos voltar a ser a igreja, não só do barulho, mas da igreja que se move, a igreja que não só tem o Espírito, mas também tem a vida. Nós não podemos ter o Espírito e viver como morto. Precisamos ter o Espírito e termos a vida dele em nós, porque no meu nome farão sinais maiores e porão as mãos sobre os enfermos. Cadê os homens e mulheres que receberam mãos espirituais para fazer o que os médicos não podem fazer neste lugar? Eu quero declarar que fique isso registrado. Estamos diante de um cenário da história em que muitos não vão mais procurar hospitais, porque hospitais já não têm cura para todas as enfermidades, mas estamos adentrando um cenário. Pegue isso, porque isto é uma profecia e isto é profético. Estamos adentrando um tempo em que muitos não vão procurar mais hospitais e nem médicos, vão procurar a igreja, porque a igreja é a resposta. A igreja é a maior instituição de Deus na face da terra. E você foi selado pelo Espírito Santo, habilitado por armas espirituais para fazer o que ferramentas humanas não podem fazer. Você não passou pela faculdade do homem, você passou pela faculdade do Espírito de Deus. Você não foi habilitado na faculdade, você foi habilitado em Deus, pela unção do Espírito e da palavra, para poder realizar. Quando eu olho para este lugar, eu vejo Pedros, eu vejo Rudes, Pedros que estão querendo entrar em lugares, e Rudes que estão em lugares estratégicos de Deus. A menina que ninguém conhecia, a menina que ninguém sabe o seu nome, a menina que é anônima, se chama Ruth. Mas essa menina que eu estou pregando aqui hoje se chama menina dos olhos de Deus. Aquela que precisa de abrir a porta porque o Espírito Santo quer entrar. Aquela que precisa abrir a porta para que Deus entre e cause. Porque o que vai ter de gente de boca aberta que vai olhar e vai dizer assim: como é que pode Deus estar usando? Antes fumava, bebia, aprontava, fazia, acontecia, e agora está servindo a Deus, deixou tudo, e agora está se escondendo. Não, isso não é coisa que Deus está escondendo, isso é coisa que Deus está expondo.
Todos vão ouvir e vão falar o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero convidar o Ministério do Louvor aqui, por gentileza. E eu quero que você aí feche os seus olhos. Eu não dependo de alguns dias para descansar. Eu dependo de Deus para descansar. Porque ainda que o meu corpo físico se canse, o meu espírito é que ele renova as minhas forças. É que renova as nossas forças. Nós não podemos ficar neutralizados, paralisados, presos. Mas é tempo de sairmos para fora. É tempo da menina começar a abrir. Pastor, o que tem essa mensagem a ver com aquela teia de aranha? Tem muita gente parada que foi neutralizada numa teia, numa armadilha. Aleluia, Senhor. Queramai o xerei pandar a chúria. Dorai o sergue a face ou comandácia. Doromon de kergue a folga se canto ou andar a chai. Tem muita gente envolvida em teias, parados, neutralizados, impedidos. E o Senhor manda te dizer nessa noite, igreja: saia dessa teia que te prende, que te aprisiona. Você não foi chamado para ficar preso dentro de uma teia nem de uma cadeia. Você foi chamado para fora. Para fora. Para fora. Maria Madalena foi a única que recebeu o avivamento do lado de dentro, mas não ficou do lado de dentro, foi para fora. A igreja recebeu o Espírito Santo dentro do templo, mas foi para fora. Cornélio está gritando: nós queremos esse avivamento. Deus voltou lá e caiu lá. Vamos para fora. Vamos para fora. Há um avivamento que vai acontecer de forma mais intensa, mais intensa. Ele não vai começar, já está acontecendo. E eu me lembro do dia que Deus usou a boca da Rayane para falar: o avivamento não vai vir, ele já está aí. Somos nós que estamos fora dele. Ele não vai vir, ele já está aí. Nós que estamos fora dele. Foi Deus na tua boca, meu filho. Foi Deus na tua boca. Isso é para você não ter dúvida de que Deus fala por meio da tua voz. O que nós precisamos fazer é: deixa o Espírito de Deus se envolver. Deixa Deus dar continuidade àquilo que Ele mesmo começou. Porém, a única diferença é que Deus agora está usando esta geração, geração de grandeza, geração de sinais, geração de proezas. Você é o homem e a mulher escolhido por Deus por este tempo para realizar coisas maiores. Ei, tem coisas grandes que te chamam para te envolver, mulher. Grande não é o que você está vivendo, grande é o que Deus está querendo derramar sobre a sua vida. Melhor não é o que você está vivendo, o melhor é o que Deus está te chamando para viver. Há um escape no livramento. Eu vou falar, Jesus. Há um escape no livramento para a nossa nação. Eu não estou falando para um povinho, não.
avivamento para um povo, para uma nação. Há um escape, um livramento, porque ainda nós estamos carregados de palavras de Deus para se cumprir. Nós estamos carregados de